Jesus, amém? Nós estamos alegres por poder estar aqui nesta manhã para poder participar desta reunião, que sempre é um motivo de alegria. Eu me sinto honrado por poder estar fazendo uso da palavra de Deus aqui, e há vários meses que eu tenho caminhado com uma palavra no meu coração. E eu aprendi, irmão, desde quando eu fui para o ministério, que ainda que nunca passe no meu coração que eu vou pregar, mas eu sempre ter uma palavra preparada. E sempre Deus põe algo no meu coração. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, capítulo número 3. Eu tenho aqui uma palavra que Deus falou muito comigo esta semana, e eu quero compartilhar com os amados irmãos, obreiros, companheiros de ministério. Capítulo 3, quem encontrou pode dizer amém? Amém. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, um cinto de couro, e em torno dos seus lombos se alimentavam de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Irmãos, sabemos que João Batista é contemporâneo de Jesus, ou seja, ele é da mesma época. E a Bíblia Sagrada nos revela que agora aparece este homem no deserto da Judéia. Mas o nascimento de João, quando ele nasceu, amados, a história nos diz que, com tantos, irmãos, influências de impérios, de imperadores, irmãos, causou e afetou de uma forma radical a religiosidade e a espiritualidade aqui do povo judeu. E quando este homem agora nasce, agora estava o Império Romano, que agora estava imperando naquela época. E João Batista, irmão, é levantado agora para profetizar, para ser profeta, conforme estava escrito no livro de Isaías, capítulo de número 40, a qual ele viria. E, amados irmãos, esta influência que este povo recebeu, amados irmãos, causou uma divisão. E qual era a divisão? Dividiu-se em dois grupos. O grupo influenciados, que foram influenciados pelas filosofias gregas, pelos imperadores, e agora o grupo chamado radical, que conhecido naquela época como os essênios. Esse grupo de essênios, eles eram radical e não aceitaram a influência dos impérios e com as suas filosofias. Então eles eram conhecidos como os grupos radicais. E nos conta a história, e não a Bíblia, que esses grupos de essênios, eles radicalizaram e não aceitaram o sistema político mundano e as suas filosofias. E diz que eles então se retiraram para se dedicar ao estudo da palavra e à oração. E quando eu olho a história e alguns teólogos, eles falam que João Batista era essênio. E eu, olhando pela história, não posso afirmar, porque é apenas uma história. Mas olhando pela Bíblia e estudando a história de João Batista, dá a entender que ele era assim, pelas suas mensagens que ele pregava. Jamais ele iria se conformar com o sistema, jamais ele iria se curvar, porque ele era o pregador, irmão, que falava a verdade, não tinha medo de falar a verdade. Olhando por este ponto de vista, dá-me a entender
Messias político, o Messias que iria vir, não montado no jumentinho, mas que iriam tirar eles do jugo de Roma. Porque algumas pessoas dizem: eu sou católico, apostólico, romano. Nós não, nós somos sim católico, apostólico por causa da doutrina dos apóstolos, mas não romano, mas sim cristão, porque nós estamos debaixo do jugo de Jesus Cristo. E quando eu olho esse peso que estava sobre eles, agora João Batista é levantado para trazer uma palavra, para uma mensagem, ou seja, ele era o preparador, e ele é levantado depois do período, irmão, chamado negro da história, período interbíblico, onde por 400 anos Deus não levanta profeta, Deus não fala por através de profeta. Da onde que surgiu os livros a mais que tem na Bíblia Católica, que nós não adotamos, porque se Deus não levantou, se Deus não, amados irmãos, falou através do profeta, e nós acreditamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, então nós não aceitamos. E João Batista é levantado depois, e aonde aparece este profeta? Este profeta, ele foi chamado, ele foi levantado para ser um pregador no deserto. Na onde? No deserto da Judéia. Eu entendo por aqui, meditando nisso, que o chamado, ele é geográfico, ou seja, existe em determinados lugares que eu não irei, porque Deus não determinou. Existem chamadas a níveis locais, a nível estadual, a nível nacional e a nível mundial. E é uma mentira se eu disser que todos nós que estamos aqui vamos andar o mundo, que todos nós que estamos aqui vamos viajar todos os continentes da terra. Mentira, porque tem pessoas que nunca sairá da cidade de São Lourenço, mas não é porque ele é menos, é mais, porque Deus tem algo aqui para ele. Tem pessoas que não vão sair do estado, irmão, de Minas Gerais, não é porque ele é menos, é mais, porque Deus tem isso para ele. Tem pessoas que vão andar o mundo, tem pessoas que vão viajar de um lugar para o outro. João Batista foi chamado para pregar no deserto, ele era um pregador do deserto, mas não importa aonde, irmãos, que nós vamos pregar, porque o importante é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Isto que é o importante. E aonde que é o centro da vontade de Deus? É nós estarmos aonde Deus quer, aonde que Deus determinou, no lugar que Deus quer. Obreiros do Senhor que veio aqui nesta noite, não importa aonde você está fazendo a obra, é o lugar que Deus te colocou, e aonde que Deus nos coloca, Ele nos honra. A Bíblia Sagrada revela que vinha pessoas de Jerusalém e de toda a Judéia e ter com João Batista no deserto. Eu entendo aqui, irmãos, que aonde a bênção está, a bênção está aonde eu e você estivemos e colocarmos a planta dos nossos pés. Aonde que está a bênção? Não é o lugar aonde que você está que vai determinar se você vai ser abençoado ou não. A Bíblia diz que Abraão prosperou enquanto havia fome na terra. Esse Deus é tremendo. A Bíblia Sagrada diz que Isaac queria descer para o Egito porque havia fome, e Deus falou: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis 26, 12. E semeou Isaac naquela terra, e naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Irmão, o importante é nós plantar aonde que Deus mandar. O importante é nós semear aonde que Deus mandar. Mas essa terra é seca, essa terra não dá nada, irmão. Se Deus mandou, Ele vai fazer. Se Ele mandou, Ele vai operar. João Batista, chamado para pregar no deserto, pregadores do deserto. Imagine agora as pessoas dizendo: abriu uma congregação. Aonde que abriu? É no deserto. Quem vai querer ouvir alguém
o deserto não é lugar de habitação. Deserto, irmão, ninguém deseja ir para o deserto, mas é aonde que Deus nos colocou, que ali o Senhor vai ordenar a bênção para nós. Não escolha lugar, a vontade de Deus é soberana. Entra no centro da vontade de Deus, porque aonde Ele te colocar é aonde Ele vai te honrar. Ele pregava no deserto da Judeia, ele foi chamado para pregar. Ah, mas aqui ninguém vai me ver, aqui ninguém vai me escutar. Deus vai enviar pessoas, Deus vai levantar pessoas. Não importa que ninguém te vê, o Deus do céu que te colocou lá, Ele está te enxergando, Ele está te vendo, Ele está te escutando. Segundo a história diz que João Batista batizava aproximadamente, não é a Bíblia que diz, é a história, aproximadamente 2.000 pessoas diariamente, e ele estava no deserto. Irmão, não importa onde nós vamos estar, Deus, Ele é contigo, Deus, Ele é conosco. Nesta manhã eu vim trazer uma revelação de Deus para os corações dos amados irmãos, companheiros de ministério que está aqui. Não reclame no lugar aonde você está, não reclame no teu deserto. As pessoas vão lá, Deus vai te abençoar lá, Deus vai te honrar lá, Deus vai te dar vitória lá. Chamada geográfica. Segunda coisa, alguém pergunta para ele: João Batista, você é o que haveria de vir? Ele falou: não, eu sou a voz do que clama no deserto, e vim preparar o caminho do Senhor. Irmão, diz a história que todas as vezes que vinha um rei, vinha um preparador na frente, limpando o caminho, tirando os matos, tirando árvore, tirando o bambu que caiu pelo caminho. Ele vinha limpando, ele preparava o caminho para aquele que estava vindo. Eu meditando nesse texto, eu descobri que todos nós somos preparadores de caminho. Todos nós somos preparadores. Que é preparador? Aquele que prepara para o outro vir. Ninguém vai, irmão, eu tenho conhecido pessoas que casaram com a igreja. Irmão, pessoas que não querem largar da igreja porque ele acha que ele não tem que sair dali. Ele é preparador. A igreja aqui completou 50 anos. Sabe por causa do quê? Porque veio preparadores anos atrás que veio preparar o caminho. Todos nós somos preparador. Nós preparamos caminho. Você hoje está na sua igreja, eu estou na igreja que eu dirijo. Eu sou um preparador de caminho, porque amanhã ou depois vai vir outro aí atrás de mim. E tem uma coisa: todo preparador, ele tem que ser humilde. Alguém pergunta: olha, você está batizando aí com água, né? Ele diz: eu batizo com água para arrependimento, mas está vindo um aí atrás de mim, cujo eu não sou digno de tirar a sandália do teu pé. Ele vai batizar com o Espírito Santo. Todo preparador é humilde. Se eu sair da igreja, a igreja vai acabar. Se eu deixar a frente do círculo de oração, vai acabar. Irmão, não vai acabar coisa nenhuma. Está vindo um aí atrás de você que é melhor do que eu, do que é melhor do que você, do que é melhor do que nós. Eu prego melhor, não prega nada, irmão. Deus levanta outro que prega, aleluia, 1000 vezes melhor do que nós aqui. Eu sou apenas preparador. Eu vou falar tudo aqui nessa manhã. Tem pessoas que só trabalham para a igreja enquanto ele está ali na igreja. Aí ele quer mostrar que com ele está aí tudo bem, que está uma bênção. Mas quando ele sai e vem o outro que vinha atrás dele, ele fica querendo atrapalhar o trabalho do outro. Ele quer falar mal do companheiro de lá. Ele não aceita, irmão. Você fez a sua parte, agora ajuda o outro em oração.
disse: Senhor, só tem eu para o profeta. Falou Elias: ainda tem 7.000. Aleluia. João Batista, quem que você é? Eu sou o preparador. Eu estou preparando. Todo preparador é humilde, irmão. Um dia alguém quer bajular João Batista e ele diz: não existe coisa nenhuma se do alto não vier. João capítulo 3, versículo 30, ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele, toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Preparador, irmão. Prepara caminho para outro que vai vir aí. Pastor é preparador. O evangelista é preparador. Vai vir outro aí atrás de nós. Está levantando obreiros aqui. Nova geração. Cooperadores, diáconos, presbíteros que vão levantar com uma grande unção e vai fazer melhor do que nós. Nós não somos melhor do que ninguém. Eu só preparo o caminho. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. João, quem que você é? Eu sou o preparador. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim aqui endireitar o caminho, Senhor. Eu vim aqui preparar o caminho para outro que vai vir. Agora, infelizmente, não tem pessoas que vêm endireitar o caminho para os outros que estão vindo. Ele estreita o caminho para o outro que está vindo. Nós não podemos. Nós temos que preparar o caminho. Segunda coisa, primeira coisa, ele era do deserto. Segunda coisa, ele era preparador do caminho. Terceiro, a Bíblia Sagrada diz que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Repita comigo: gafanhotos e mel silvestre. Você pode ler na Bíblia que vai estar nessa ordem: gafanhoto e mel silvestre. Irmão, o ministério, irmão, muitas vezes, como já foi falado aqui, e a gente que somos novos obreiros, irmão, o ministério muitas vezes ele nos arranca as lágrimas, nos causa dor. Nós muitas vezes pensamos em desanimar, em parar. Nós muitas vezes, irmãos, pensamos em largar a mão de tudo e dizer: eu não preciso disso, eu não preciso estar passando por isso que eu estou passando. O ministério, irmão, muitas vezes nós experimentamos o gosto amargo da luta, da dificuldade, da calúnia, da fofoca, de pessoas que você ajuda, que você ora, Deus abre a porta e depois essa pessoa gosta no prato que ela comeu e sai falando mal de você. Isso nos causa dor, calúnia, irmão, difamação, pessoas que não sabem valorizar, e isso nos causa dor. Quem é de nós aqui que já não vamos dormir, irmão, turbado, atribulado, dizendo: olha, será que vale a pena eu continuar? Será que vale a pena eu prosseguir? Eu posso ir trabalhar, eu posso ir arrumar um emprego, eu não dependo disso daqui. Irmão, nós experimentamos o ministério muitas vezes, irmãos, como já foi dito aqui, o ministério é serviço. Nós temos que trabalhar em prol das almas. Por isso que João Batista disse: ele tem a pá nas suas mãos e limpa a ira. A pá, amados irmãos, a gente recolhe. Tem hoje obreiro que só quer. Tem ministérios grandes, pastores renovados, que só quer para ele. Ministério não é isso. Ministério é serviço. É trabalhar em prol das vidas. É trabalhar em prol das almas. E muitas vezes, irmãos, nós experimentamos o gosto amargo e ficamos angustiados e pedimos. Elias chegou até a pedir a morte, dizer: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. João Batista estava no deserto e a Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, irmãos, e diz que o gafanhoto era amargo quando se comia, mas depois que ele se comia o gafanhoto, ele pegava e ele comia o mel. Ministério tem sabor. Vira para o irmão que está do seu lado, fala para ele: ministério tem sabor.
Ministério Tem Sabor. Quem sabe chegou obreiros nesta manhã aqui, está com o gosto amargo da dificuldade, está com o gosto amargo da luta, porque está no deserto. Mas deixa eu dar uma boa notícia: tem mel aqui nesta manhã. Tem mel aqui nesta manhã. Coma gafanhoto, mas Deus sempre vai preparar o mel para você. Gafanhoto e mel. Escuta aqui, irmãos. Deus sempre vai preparar momentos felizes para você e para a sua família. Esposas de obreiros que estão aqui, não é só luta, não é só dificuldade. Sempre Deus vai preparar momentos felizes para você. Aleluia. Conheço, irmão, filhos de obreiro, que às vezes a gente vai pregar em vários lugares. Você fica na casa de pastor, você conversa com todo mundo, conversa com o filho. E às vezes eu vejo e converso com filhos de pastor frustrado, porque tem coisa que não é para nós dividir com os filhos, nós deixamos vazar, nós deixamos transparecer, e o filho começa a crescer com aquela ideia. Eu conheci uma filha de pastor que ela dizia: eu nunca vou casar com pastor. Mas por que, irmã? Porque eu não quero sofrer. Ministério não é só gafanhoto, nós temos que mostrar o mel também. No ministério tem mel que Deus prepara para nós. Nesta manhã, a minha oração é: Deus, é que venha renovar aqueles que entraram aqui nesta manhã, que chegaram quebrados, arrebentados, pensando é só isso. Já foi dito aqui, eu vou profetizar de novo: a vitória para nós. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Não deixa transparecer o ministério. Tem sabor, tem alegria, irmão. Às vezes nós pensamos que é só luta e nunca vai passar. Parece que Deus esqueceu de nós, e nós muitas vezes achamos que vai ser só assim. Creia na promessa de vitória que Deus nos deu. Creia na promessa. Deus vai enviar o mel dentro da casa de obreiros, dentro da vida, dentro de ministério, e vai renovar pessoas. Porque a nossa motivação é errada. Tem obreiro porque ele é motivado hoje, como o pastor nos antecedeu aqui, ele é motivado através de consagração e não pode. Aí quando passa, irmão, aquela motivação, aquele período que foi consagrado, o alvo é chegar ao pastor. E depois do pastor, só se inventar agora o bispo, começar a consagrar para motivar. A nossa motivação não é essa. Eu me lembro quando o pastor Judas chegou em mim, eu era cooperador. Ele falou assim: ninguém é consagrado para fazer, já é consagrado porque já está fazendo. Não espera ser consagrado para fazer, comece a fazer agora. A motivação está errada. Se me consagrar, eu faço, não independente de qualquer coisa. Faça a obra de Deus. Motivações erradas. Eu só quero fazer. Se me der o cargo, ninguém precisa de cargo. Eu me lembro quando eu comecei, e eu não era nada, mas eu era só crente. Eu pegava a bicicleta e ia fazer visita. De vez em quando eu encontrava com o pastor na rua, encontrava com o pastor, mas eu estava fazendo, cara. Eu estava fazendo. Eu não preciso ser para fazer, eu preciso fazer para mim ser. Continue fazendo. Como já foi dito, não saia debaixo da nuvem. E fora aqueles, irmão, que quando chega é consagrado, aí estaciona. Eu fui pregar, eu fui numa igreja, mas muita gente no púlpito. E quando eu estava sentado no Espírito Santo, Deus falou comigo: está vendo? O meu servo, que era o pastor presidente, ele está sozinho. Mas havia uma multidão em cima do púlpito.
Mas tem pessoas que querem rótulo, quer cargo, quer status, quer carteirinha, quer igual que não precisa. O céu vai revelar surpresa. Tem gente que não tem carteirinha, não tem nada, mas está fazendo a obra de Deus. Em nome de Jesus, oh aleluia, louvado seja Deus, aleluia, alimentação, gafanhoto, Mel Silvestre, irmão, não sei que mistério que tem, só Deus vai revelar isso daí, mas quantas vezes eu fui dormir turbado, dizendo, olha, amanhã eu vou arrebentar com tudo, mas quando eu durmo, quando amanhece o dia, você acorda, parece que você tem uma paz, você já está tranquilo. Sabe o que eu entendi? É o Espírito Santo, irmão, que cuida de nós enquanto nós estamos dormindo. Na obra lá, irmão, na Madureira, o pastor me deu 2 igrejas para tomar conta. Aí ele era bravo, irmão, um baiano bravo, e falou: você não quer ter problema? E falava bravo, irmão, você não quer ter problema? Então não seja obreiro, porque ser obreiro é ter problema, e problema tem que ser resolvido, porque tem obreiro que passa por cima dos problemas e não resolve os problemas, tampa o sol capeteiro, tem medo, prefere que o problema vai bem longe do que resolver. Tem que encarar. Obreiro, irmão, eu aprendi, tem que aguentar tranco. Seu problema é ter problema, seu obreiro é ter problema. É muitas vezes comer gafanhoto, é amar quem não te ama, é abençoar os que te perseguem. Aleluia, aleluia. Nesta manhã, encara as dificuldades. O gafanhoto está vindo, mas só gafanhoto não, o mel vai chegar. Oh, aleluia. Gafanhoto. Porque, irmão, nós estamos tendo dificuldades com alguns pregadores que acham que só tem que ter mel. E eu tenho mudado meu pensamento, irmão. E por esses dias atrás eu rejeitei vários convites para pregar, porque parece que a minha visão tem mudado. E eu descobri na Bíblia que não existe ministério itinerante na Bíblia. Da onde que tem? Não existe. Nós vamos receber um convite do irmão ali, do amigo ali, vamos lá pregar. Mas onde eu conversava com um pregador itinerante, eu tive que falar algumas coisas na cara dele, irmão. Porque eles querem ser estrela. Eles querem levar a nossa igreja que entra no mês, eles querem levar uma pregação. Pregar eu prego, os irmãos pregam, todos nós pregamos. Pessoas que não aceitam o gafanhoto, pessoas que só querem o mel. E sabe quem é os culpados? Eu cheguei a conclusão, as próprias igrejas, os próprios pastores que só dão mel. Dão 2.000, 3.000, 5.000, 6.000. Nunca passou no gafanhoto. Às vezes você está lá na prova, comendo o gafanhoto, camarada só quer o mel. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, nós somos o tipo do obreiro. Aleluia. Paulo disse: aprendi a ter fartura, mas aprendi a passar necessidade. Oh, aleluia. Aprendi a estar na bonança, mas também estar na prova. Sabe por causa do quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode vir para o irmão que está do seu lado. Fala, velho, você pode.
fez algo. Ele entregou uma mensagem para o rei Herodes, dizendo que não era lícito possuir a mulher do seu irmão Filipe. Mas quando eu olho pelas profecias bíblicas, o chamado de João Batista, então ele foi chamado para pregar no deserto. E agora, a Bíblia não diz, mas quando eu olho para Lucas capítulo número 13, a Bíblia revela para nós que João Batista não repreendeu Herodes simplesmente por causa do pecado de adultério. Mas, irmãos, a Bíblia revela que repreendeu ele por causa também de como ele tratava, de como ele conduzia os negócios daquela época. E a Bíblia não diz, quem sabe ele foi lá no lugar onde o rei ficava. Mas há um grande perigo de nós fazermos a coisa certa no lugar errado. Tem pessoas que fazem a coisa certa, mas porém no lugar errado. Por isso que eu disse que o chamado é geográfico. Paulo queria ir pregar num determinado lugar, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E a Bíblia diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo. E tem pessoas que acham, tem obreiros que acham, que às vezes quando ele é impedido pelo pastor de ir para algum lugar, está barrando a obra de Deus na minha vida. Ele quer fazer a coisa certa, mas no lugar errado. Ele pode falar, mas no lugar errado. E João Batista, irmão, no deserto, raça de víboras. Quem mandou nos fugir do julgamento vindouro, produzir frutos dignos de arrependimento. E o povo dava glória a Deus e aleluia, e ia lá ainda. Porque quando nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, irmão, Deus, ele nos honra e nos abençoa. Você pode pregar tudo que o povo vai dar glória a Deus, o povo gosta de você, e amém. Agora quando ele chega lá e entrega o recado para o homem, ele vai ser preso, perde o espaço. Quando eu estava lá no deserto, ninguém ia lá me ver. O pastor presidente não ia lá me ver, ninguém foi lá me ver, mas eu estava feliz lá pregando a palavra de Deus. Eu preferia a igrejona, eu preferia aquilo, irmãos. João Batista, chamado para pregar no deserto, agora vai lá e prega uma mensagem, faz uma coisa certa, mas acredito eu, no lugar errado. E agora o que acontece? Os discípulos dele vão visitar ele. E quando vão visitar ele, ele fala, pergunta para Jesus, aquele homem vai lá e pergunta para ele se ele que é o Cristo ou se nós estamos esperando outro. Espera aí, como que João Batista diz uma coisa dessa? O homem que um dia apontou a Jesus vira e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que um homem que um dia batiza Jesus e vê o céu aberto e o Espírito de Deus descendo em forma de pomba, agora pergunta se é ele ou se nós estamos esperando outro? Dúvida. Tem pessoas que eram uma bênção, viu o céu aberto, viu o cego andar, viu o paralítico levantar, viu o fogo descer do céu, mas hoje é um obreiro que está cheio de dúvida. Eu não sei aonde que Deus me quer, eu não sei qual é o meu chamado. Volta para onde que Deus te colocou.
diabo nos tenta para perder a direção. E eu posso dizer isso daqui, porque quantas vezes eu fui tentado. Pessoas que já chegou na porta da minha casa, me colocou dentro do carro e levou a uma capital de São Paulo, a casa de um pastor. E o pastor apontou o dedo na minha cara e falou para mim: você está fazendo a coisa certa no lugar errado. Saia de Minas Gerais, aquilo lá é terra seca, aquilo lá não tem nada, você não vai crescer, você não vai sair. Não, pastor, eu tenho convicção que Deus me chamou para aquele lugar. Porque uma coisa, irmãos, que o obreiro está no deserto, ou na dificuldade, ou na prova. Anote isso que eu vou dizer, porque um dia eu ouvi isso e guardei. Convicção. O obreiro pode perder tudo, mas quando ele perde a convicção do seu chamado, acabou você. Você pode juntar sua mala e ir embora. A convicção, ela nos sustenta. Quando as lutas vêm, independente de qualquer coisa, Deus é comigo.